Bom dia, então dando continuidade aí ao estudo do escoamento interno, vamos considerar então uma tubulação qualquer passando um fluido aqui que entra a uma temperatura de corrente livre até atingir uma temperatura média. Então como é que a gente analisa o perfil de temperatura ao longo desse fluido, né? Ao longo de X em termos de temperatura média. Então vamos considerar um volume aqui de controle, e aí analisando o balanço de energia em termos diferenciais, a gente tem também uma temperatura média entrando e uma temperatura média mais um DTM saindo. Um fluxo de convecção aqui entrando, caso a temperatura da superfície do seu tubo seja mais alta do que a do fluido, ou você tem um fluxo de calor constante. Então, esse dq de convecção, diferencial também da taxa de convecção, pode ser escrito como um fluxo conhecido aqui na superfície vezes a área, né? Que, lembrando, pode ser escrito como perímetro vezes dx. Então, pelo balanço de energia, tudo que entra é igual que sai. E lembrando que esse TM mais DTM que está saindo, né, vai cortar aqui o TM de entrada. No caso aqui sendo positivo, um DTM mesmo que você está ganhando calor. Então você tem que o seu dq de convecção é igual a um M vezes taxa mássica vezes a capacidade calorífica vezes um DTM. Então, em termos diferenciais, o seu calor de convecção em regime permanente, que está entrando no seu volume de controle, é igual a um aumento ou uma redução de calor sensível no seu volume de controle. Ok. Então, rearranjando essa equação em termos de convecção, substituindo pelo fluxo vezes o perímetro vezes dx, eu tenho que a diferencial da temperatura média em relação a x pode ser escrito como um fluxo vezes o perímetro sobre a taxa mássica vezes a capacidade calorífica. E aí você pode escrever também, se esse fluxo não for conhecido, né, mas for conhecido um calor de convecção do lado de fora, por exemplo, mantendo a sua temperatura da superfície constante, você pode substituir esse fluxo por um coeficiente convectivo vezes a temperatura da superfície menos a temperatura média. Bem, então, já viram que tem duas formas de ser analisada aí a variação dessa temperatura média em relação a X. Ou você conhece o fluxo, um fluxo constante na superfície da tubulação, por exemplo, um tubo absorvedor de um concentrador solar, onde está incidindo um fluxo solar constante ali. Então, nesse caso, você conhece o fluxo, ou você tem a temperatura da superfície constante quando atingida o regime permanente, né? No caso da maioria das tubulações aí que estão transportando fluido resfriado ou aquecido. Ok. Então, vamos analisar as duas questões. Bem, se você conhece o fluxo de calor, né, você tem um fluxo térmico incidindo constantemente ali na superfície da tubulação, então você pode simplesmente integrar a variação a diferencial da temperatura média em relação a X, você pode integrar. E aqui você vai ter uma constante, né? Porque se você conhece o fluxo, então integrando isso aqui, separação de variáveis, você tem que a sua equação fica como uma temperatura média variante, né, de X é igual a uma temperatura média de entrada, mais esse termo aqui é constante vezes X, ok? Então você tem basicamente o que está acontecendo com a variação, né? Quando você relaciona a variação da temperatura da superfície e a variação da temperatura média no interior do fluido. Bem, se você tem um fluxo constante na sua superfície, significa que a temperatura da superfície está aumentando constantemente. Você tem uma variação maior aqui na região de entrada,
e depois mantendo-se constante na região completamente desenvolvida, né? Lembrando que aqui na região de entrada você tem essa variação devido ao coeficiente convectivo de transferência de calor, que tem aquele acréscimo maior na região de entrada. E a temperatura média, então, observe que você tem uma equação linear aqui, uma equação da reta. Então, a temperatura média, né, no interior do fluido, ela mantém-se crescente e constante. E aí você tem aqui a variação entre a temperatura da superfície e a temperatura média do fluido. É basicamente isso que acontece. Ok. A segunda questão, se você tiver a temperatura constante na superfície, né? Então, se a sua tubulação tem uma temperatura de superfície constante, onde o ambiente se mantém com uma temperatura basicamente igual, então você tem que o seu dTm dx, ele pode ser o fluxo de calor, né? No caso, pode ser substituído por um calor de convecção do exterior. Então, se no seu ambiente esse calor de convecção se mantém constante, né, o coeficiente convectivo é basicamente o mesmo, você pode considerar que a temperatura da superfície da sua tubulação é constante. E aí eu posso derivar, aqui eu tenho nada mais do que um ΔT, né, porque você mantém a sua temperatura da superfície constante e vai variando o Tm. Então, você tem um ΔT aqui. Eu posso derivar posso integrar essa diferencial aqui em termos de um ΔT. Então, eu apenas escrevi aqui um d de ΔT dx e substituir esse Ts menos Tm aqui por ΔT. Então, quando eu integro essa diferencial aqui, eu estou analisando em termos de variação de temperatura de entrada, ou seja, minha temperatura de superfície menos a temperatura média de entrada, até um ΔT que saia, ou seja, minha temperatura de superfície menos uma temperatura de saída. Então, quando eu faço essa integral aqui, eu vou ter um ln, né, um ln de ΔT nesse intervalo aqui, e posso multiplicar o lado direito da minha equação por comprimento da tubulação, L em cima e embaixo. Por quê? Porque aí, lembrando que eu vou ter 1 sobre L integral de 0 a L de um HDX, e a gente sabe que isso é a definição de um coeficiente convectivo médio. Então, eu posso substituir esse termo aqui dentro por um H médio e escrever a minha equação, então, em termos de coeficiente convectivo médio, né? Ok. Rearranjando essa equação, eu tenho, né, passando o ln, tirando o ln e colocando exponencial do outro lado, eu tenho, então, que o ΔT que sai é igual a uma temperatura de superfície menos a temperatura média de superfície que sai, dividido por uma temperatura de superfície menos a temperatura média de entrada. Se eu quiser analisar a temperatura média ao longo de x para o meu fluido, eu substituo, então, esse termo de temperatura média de saída, ao invés de pegar o intervalo todo, eu analiso ponto a ponto aqui a temperatura média em x. Então, esse seria o comportamento do perfil de temperatura do meu fluido, caso eu tivesse a temperatura da superfície constante. Ok, então graficamente o que está acontecendo é isso. A minha temperatura da superfície é constante e eu estou tendo um aumento aqui exponencial da temperatura média de x quando eu analiso ao longo de x em termos de temperatura média de entrada e de saída. Então, aqui, observem que a variação, né, entre temperatura da superfície menos temperatura média, principalmente aqui no início, é uma variação maior do que no caso do fluxo constante.
Então, aqui eu tenho o ΔTi e aqui eu tenho o ΔT0, né? Temperatura média de entrada e temperatura média de saída. Bem, além disso, eu posso escrever também a análise da minha temperatura constante na superfície como um calor de convecção aqui, que é igual à minha quantidade de calor sensível, né? ΔT de entrada menos ΔT de saída. E eu posso rearranjar essa equação em termos de um ΔTml. Então, observe aqui, por essa substituição, eu só estou isolando aqui a taxa máxima vezes o Cp, que vem do calor de convecção igualado a um calor de sensível aqui no caso. E aí, quando eu substituo o meu calor de convecção aqui em termos de um H médio, eu isolo essa taxa máxima. E aí, podendo escrever também a minha taxa de calor de convecção por um H médio vezes a área da superfície, e aí aparece um termo ΔTml, onde esse ΔTml ele pode ser escrito como ΔT que sai menos ΔT de entrada, dividido pelo ln do ΔT que sai sobre ΔT que entra. Então, esse ΔTml, né, reescrito aqui, ele nada mais é do que a diferença média logarítmica de temperatura, no caso da tubulação com temperatura constante na superfície. Ok, e se você não conhece a temperatura da superfície da tubulação, mas você conhece a temperatura externa, né, do ambiente. Então, você pode escrever também essa equação, já que a sua temperatura do ambiente, aqui nesse caso, está sendo considerada constante, em termos de T infinito, né, temperatura de corrente livre do ar ou do qualquer fluido que esteja no exterior, que você esteja analisando. E aí você reescreve a sua equação em termos de coeficiente global de transferência de calor, né? Lembrando que em termos de coeficiente global de transferência de calor, você tem, no caso, o somatório das resistências térmicas, uma ação de resistência térmica devido ao coeficiente convectivo externo do ambiente e a resistência térmica condutiva na parede. Então, a sua resistência total, né, o somatório das resistências, relembrando aí, é a razão de 1 sobre o coeficiente global vezes a área da superfície, ok? Bem, vamos analisar então como que vai se comportar os coeficientes de Nusselt, né, de coeficiente de transferência convectiva de calor, frente ao número adimensional de Nusselt na região completamente desenvolvida para uma tubulação. Pois bem, então vamos analisar a região plenamente desenvolvida quando a gente tem o caso de temperatura da superfície constante. Observa então, né, vamos relembrar o conceito da temperatura média, em termos de velocidade média. Lá da mecânica dos fluidos, a gente tinha definido como essa equação aqui, 2 sobre a velocidade média, o raio, né, da tubulação ao quadrado, e a integral do perfil de velocidade 0R0, TRdr. Lembrando que essa velocidade na região plenamente desenvolvida não é função de x, né, apenas do raio. Então, a gente tirava aqui, né, da mecânica dos fluidos, que a razão entre a velocidade que varia com o raio e a velocidade média era igual a essa equação aqui, 2 vezes 1 menos R sobre o raio total, o R, a análise do R aqui variante, ao quadrado. E aí, se a gente substitui, então, essa velocidade que varia com o raio aqui, já que a gente está analisando a temperatura média, né, do fluido ao longo de x, a gente encontra essa equação aqui. Ok. Então, Tm, temperatura média de x, né? DTM
variação de temperatura média em relação a X. É definido como um fluxo da superfície constante ou, no caso, fluxo de convecção ambiente, que no caso, né, sendo passado por uma temperatura de superfície constante, vezes o perímetro sobre a taxa mássica Cp. E aí a taxa mássica é definida como a vazão, né, velocidade vezes a área, vezes a massa específica do fluido. Ok, então substituindo esses dois conceitos aqui, né, nessa equação aqui, dTm dx e essa vazão mássica, a gente encontra que a diferença da temperatura média em relação à temperatura da superfície é igual a menos 11 sobre 48 fluxo da superfície. E aí, no caso, se você conhece, em termos de convecção, né, do meio ambiente, um H externo, essa temperatura da superfície menos Tm, substituindo aqui dentro. E aí, quando a gente analisa, então, né, para cada valor de Tm de X aqui, passando esse sinal de negativo para dentro, então a gente tem que esses sinais aqui se invertem e aí eu posso cortar o lado esquerdo com o lado direito da diferença de temperatura. E eu acho uma relação do meu coeficiente convectivo aqui local como 48 sobre 11 vezes a condutividade térmica sobre D. Lembrando que Nusselt, né, é igual a H vezes D, nesse caso aqui, sobre a condutividade térmica. Então nesse caso, quando eu substituo o H em relação ao Nusselt aqui, eu encontro um Nusselt numérico constante igual a 4,36 para casos de fluxo de superfície constante. Então, no caso de temperatura da superfície constante é um pouquinho mais trabalhoso aí a análise, mas os conceitos que são substituídos aqui dentro dessa equação, né? Então, aqui eu estou analisando não apenas a variação da temperatura média em relação a X, mas variação da temperatura, sem ser a temperatura média, né, em relação à região completamente desenvolvida térmica. E aí, substituindo os mesmos conceitos anteriores que a gente tinha analisado, vazão mássica, velocidade média para a região completamente desenvolvida, de acordo com a mecânica dos fluidos, e realizando alguns métodos iterativos, aí a gente encontra um valor de Nusselt igual a 3,66. Então, o comportamento de Nusselt, né, na região completamente desenvolvida, ela também é constante, mas conforme a gente esperava, temperatura para a superfície constante, um valor de Nusselt menor, já que você está colocando menos quantidade de calor, né, do que no caso de um fluxo de superfície constante. Então, em termos de coeficiente convectivo de transferência de calor, você vai encontrar um valor menor aí para casos de temperatura de superfície constante. Então, por exemplo, no caso desse exercício aqui, em que você tem uma tubulação, né, onde está passando um vapor que está condensando. Bem, foi dado o diâmetro dessa tubulação, o comprimento de 6 metros, uma temperatura de superfície constante, igual a 100 graus Celsius, e a temperatura média de entrada 15 e a temperatura média de saída 57 graus Celsius. O fluido que está passando é a água, com uma taxa mássica de 0,25 kg por segundo. E aí ele pergunta o coeficiente médio de troca de calor de convecção nesse caso. Então, aqui nesse caso, a gente tem um exemplo de temperatura de superfície constante, né? E aí, com temperatura de superfície constante, a gente sabe que o coeficiente convectivo médio, ele se comporta de acordo com essa equação aqui que a gente viu, onde o ΔTLm aqui, né, ΔTml é igual à média logarítmica da temperatura. E aí, substituindo todos os valores aí que a gente tem, no caso a gente acha um ΔT médio logarítmico de aproximadamente 62 graus Celsius, substitui e acha um coeficiente convectivo 755 watts por metro quadrado Kelvin. Então, essa é a análise básica para um caso de temperatura de superfície constante.